E hoje estamos aqui com o Dr. Leonardo Schutz, mestre dentista e proprietário da Oral Exclusive aqui em Lages. Então, bem-vindo aí, doutor. Valeu, E cara. conta um pouquinho aí, se apresenta pra gente, como que iniciou a tua carreira, como que iniciou a Oral Exclusive, né? Passa aí um pouquinho pra gente, então. A Oral Exclusive, né, a nossa clínica, ela iniciou com meu pai no ano de 1973. Esse ano, atualmente, nós estamos completando 52 anos de história, né? Infelizmente, meu pai acabou falecendo, não está mais trabalhando conosco, né, desde 2021, mas o legado ficou, né? Eu, desde 2013, quando eu me formei, já comecei a ingressar dentro da odontologia e logo também já fui para a minha especialidade, que é a parte de ortodontia, de aparelhos, e aí a gente começou essa parceria. A clínica foi crescendo, evoluindo, né, com o passar do tempo. Outros profissionais foram chegando também, incorporando a equipe, né? E hoje a gente conta com uma equipe multidisciplinar, somos em 7 dentistas, né? Mais todo o corpo clínico, auxiliar, né? As colaboradoras também. Um time bem bacana, né? Um lugar assim que a gente considera muito especial. E sempre foi ali no centro da cidade, onde que iniciou ali quando seu pai fundou, onde é que foi a primeira clínica? Sempre foi no mesmo local. Sempre foi Sempre no no mesmo local. Edifício Centenário. No Edifício Centenário, Que lá no quinto bacana. andar. Passamos por algumas reformas, né, ao longo desses anos. Né? O pai fez umas 2 reformas, mais ou menos, quando eu ainda não estava presente. E aí, depois, quando eu cheguei, nós fizemos outra. E agora, uns 2, 3 anos atrás, a gente fez uma outra bem grande e reestruturou, né? Porque a clínica foi crescendo, a gente precisou ir ajustando isso. Então Né? são 50 anos de ponto, então. De ponto, é isso aí. Caramba. Então passa para nós como que foi essa transição quando a clínica passou a ficar sob o teu comando, como que foi a tua construção, a tua visão de mudança, enfim. Na realidade, tudo aconteceu, as coisas foram acontecendo, né? Meu pai trabalhava como dentista, um modelo um pouco mais antigo, né? Somente o dentista no consultório. Quando eu cheguei, logo comecei com uma especialidade e a própria demanda do dia a dia fez com que, na realidade, novos profissionais fossem devagarzinho chegando, né? E complementando outras especialidades. Hoje em dia o cliente ele busca uma solução, né? O paciente ele busca uma solução completa, que é isso hoje que a gente oferece na clínica. Falando sobre a questão de transição, também não foi nada muito pensado, né? À medida que a clínica que eu fui incorporando dentro dos processos, né? A gente foi assumindo uma parte um pouco também mais gerencial, mais administrativa, e aí foi se deslanchando dessa forma, né? Não, é uma coisa bem bacana, até essa semana a gente estava conversando, não foi uma palestra, foi uma roda de conversa, né, que até fui convidado para participar, e falava sobre a questão do empreendedor que começa do zero e o empreendedor que é um negócio já da família, que às vezes o empreendedor que já vem, né, de uma empresa de família, ele tem muito mais a perder do que quem começou do zero, né? Se você começa do zero, você não tem nada a perder, né? A ideia foi tua, enfim, mas se você já vem de uma empresa que já é sólida, né? Você tem a responsabilidade de não estragar o que já está bom, né? Então é uma coisa que é uma vivência diferente, né? O cara que começa do zero, que já tem algo, né? Que vem da família. Sim. Mas a responsabilidade eu acredito que seja maior para você manter aquilo que é, digamos, é o legado do seu pai, né? E 50 anos de ponto também, né? É uma coisa bem relevante. Sim, eu digo que na realidade, assim, puxando um pouco para a parte empreendedora, nós temos os prós e os contras, né? Porque quem começa do zero muitas vezes consegue alavancar ideias novas assim já de cara, né? Sim. Quem começa em algo um pouco mais já formatado, às vezes tem a questão da mudança. A mudança muitas vezes gera um certo grau de desconforto, sim, né? Para nós mesmos que propomos a mudança e até para os próprios clientes, né? Mas durante todo esse tempo a gente sempre fez uma formação muito grande, não só na parte técnica, mas em termos assim de atendimento, qualidade no atendimento. E isso veio só para, assim, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Porque a questão sempre do cuidado eu acho que é até hoje uma das principais características da clínica, né? O cuidado, o carinho naquilo que a gente faz, né? Fazer com amor, então, e realmente uma entrega de excelência. Hoje o propósito da clínica é fazer uma entrega de excelência, né? Através de muita tecnologia.
A gente vai falar um pouco sobre isso também, Sim. né? Mas sem perder aquela essência, né? Que é o cuidado, o olhar humano, né? O realmente entender o problema do paciente. Às vezes até brinco com os pacientes que a gente acaba criando vínculos assim que, além de clientes e pacientes, viram grandes amigos, né? As famílias viram grandes amigos. Exatamente. Meu pai, um pouco antes de falecer, ele estava já atendendo a 4ª geração, né? Então, é uma coisa assim muito bacana, né? Eu gosto muito da clínica, do ambiente da clínica, da minha profissão, assim, sou realmente um entusiasta daquilo que a gente faz, né? A questão do diferencial é exatamente o que a gente chama do tato, né, com o cliente, com o paciente, né, porque todos os segmentos existem vários profissionais, né, tem vários dentistas, tem vários advogados, tem mais agências de marketing, Sim. mas a questão da forma que você atende, a disponibilidade, né, isso é um diferencial. Então, de repente, às vezes o produto pode ser parecido, às vezes até mesmo igual. A gente pega um supermercado, vai vender coisa igual, né? Os itens iguais em vários, né? O do bairro, o atacadista, mas Sim. às vezes a pessoa tem o preferido dela, porque ela gosta do açougueiro, ou ela gosta da pessoa do caixa, ou até conhece o dono. Então isso acontece muito, que é de fato o atendimento, né? E isso é uma coisa que as pessoas pecam muito, né? A gente tem locais que a gente percebe que o atendimento a pessoa está com uma vontade, de repente faltou um treinamento, né? Sim. E é um diferencial, parece simples, mas não é tão simples, né? A parte da experiência do cliente, ela está hoje envolvida né, e a partir do momento que você começa a treinar muito a tua equipe com relação a isso, tu também acaba ficando um pouco mais exigente, né? Como tu falou, tu vai no supermercado, você vai em qualquer loja de qualquer segmento, você começa a observar, né? Como as coisas são, como aquilo acontece, como tem cuidado e atenção naquilo que é feito para ti, né? Então isso eu posso te dizer que realmente a gente tem um olhar muito atento. E eu te digo que talvez esse seja um dos maiores diferenciais hoje da clínica inteira. Então, mudando um pouquinho o assunto, mas não tanto, porque tem muito a ver com a questão da visão de empreender, né? De você fazer as mudanças, observar o que o mercado está exigindo, dando um relato de nós como prestadores de serviços para o Leonardo, mas também nos tornamos cliente. Conforme a gente foi conhecendo a clínica, fomos fazendo as gravações, né? A gente levou a nossa pequena, nossa filha de 2 anos, para fazer a primeira consulta dela, né? E ela ficou bem tranquila, né? Até a gente achou que seria mais difícil, mas ela ficou bem tranquila, um pouquinho, né, estranhando, mas deu para conferir tudo. E conforme a gente foi conhecendo a clínica, eu percebi que tinha muita coisa que eu nem sabia que existia dentro da odontologia. Porque eu usei aparelho mais ou menos ali dos meus 15 anos até os 18, né? Hoje eu tenho 29, então são mais ou menos aí 10 anos atrás, né? E não tinha nada eu esqueci o nome, mas a filmadorazinha, o aparelho 3D, você, né, dimensionar ali em 3D o sorriso na hora, ali do lado do paciente, ele nem saiu da cadeira ainda, ele já vê toda a estrutura, né, óssea dele, os dentes. Então esse é o diferencial. Eu queria que você contasse pra gente se é uma coisa tão nova assim, né? Para mim 10 anos não é tanto tempo, né, para trás. Ou se, enfim, na época já existia, mas de repente o dentista que eu fui não investiu em equipamentos, né? O que você tem para contar para a gente sobre essas tecnologias que a Oral Exclusive tem? Hoje, como tudo, né, em todas as áreas, a parte de tecnologia está muito evoluída, né? E às vezes o que a gente conversa hoje aqui, daqui a um ano, às vezes já está até obsoleto, né? E sim, a gente vem investindo sempre muito em questão de tecnologia. A tecnologia hoje nos ajuda muito em termos de diagnóstico, em termos de simulação, em termos de você poder mostrar para o paciente o que pode ser feito. Eu acho isso assim sensacional. Por exemplo, hoje eu trabalho, né, com escaneamento, então quando você faz a consulta inicial, a gente faz como se fosse uma filmagem dos dentes, né? Eu crio um modelo tridimensional e em cima daquele modelo eu consigo simular, inclusive, as posições dos dentes, aonde que deveriam estar, né? Eu consigo fazer propostas, né, de tratamento para o meu paciente para que ele visualize e entenda melhor aquilo, né? Então a ideia hoje cada vez é mais personalizar, é ser mais assertivo em termos de tanto diagnóstico quanto de planejamento, né, e poder muitas vezes mostrar para o paciente como ele vai ficar, né? Eu lembro que eu estou com mais de 20 anos já de formado, né? Há muito tempo atrás, quando nós trabalhávamos com aparelhos, às vezes havia necessidade, de, por exemplo, de extrações de dentes. Então eu falava, fazia a consulta inicial, falava para o paciente, olha, você vai precisar extrair tal e tal dente, e eu não... Mas aquilo ficava uma coisa muito vaga, né? O paciente não fica tão tangível.
Hoje eu posso mostrar no modelo dentário, eu tenho um programa, eu tenho um software onde, além de colocar o modelo dentário, eu posso incorporar fotografias e fazer uma previsão, inclusive, de como vai ficar o perfil do paciente. Porque muitas vezes, quando a gente faz extrações de dentes em tratamentos ortodônticos, eu posso ter o lábio mais para frente, mais para trás, né? Sim. Então, tudo isso varia muito. E hoje o paciente consegue ver tudo isso antes de iniciar o tratamento. Sim. Então, é como se eu te apresentasse um projeto, né? Se a gente fosse fazer uma analogia, por exemplo, com construção Claro. civil, e você já tivesse lá as fotos do resultado final. Já tem a projeção de como vai ficar. Então, em termos de adesão e até de tranquilidade do paciente, é muito bacana, né? Então, não só na parte estética, né, que é de fazer o alinhamento, de mostrar como ficaria os dentes, né, após o tratamento, mas também na parte do diagnóstico de problemas, né, você visualizar um siso ou, enfim, até um canal, né, como é que funciona o auxílio da tecnologia para isso? Hoje, dentro de todas as especialidades, a gente consegue evoluir muito em termos de tecnologia, né? Além de fazer a questão da avaliação estética, né? A gente serve como ferramenta também de diagnóstico para problemas, muitas vezes até um pouco mais graves. Então, tudo isso hoje a gente consegue identificar através de tecnologia. Eu sempre falo para os pacientes, né? Porque muitos chegam por queixa estética e muitos chegam por queixas funcionais. Mas, na realidade, é muito difícil hoje você ter estética se você não tiver função, ou se você ter função, né? E, claro, aí você pode ter um ganho estético. Então, as duas coisas estão muito próximas. Ele é funcional e a estética vem junto com a funcionalidade, né? Não é só meio bonito, digamos assim, né? O sorriso bonito, ele também é mais saudável, sim, digamos assim. Sem dúvida. Então, a tecnologia hoje nos ajuda muito, né? Com isso, e em termos de dinâmica de tratamento também, as coisas, a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida também, né? Então, a tecnologia hoje está em vários pontos dentro da odontologia, né? Quem diria hoje, por exemplo, que você ia chegar num consultório, como a gente fez, inclusive hoje de manhã, a gravação, né? Sim. E fizemos já a parte de escaneamento, já conseguimos ver a questão de diferença, já fizemos algum diagnóstico. Depois que a câmera intraoral, ampliamos a questão do tamanho do dente para poder ver nos detalhes, para o paciente poder entender, né, o porquê de muitas vezes estar tratando ou estar fazendo aquilo. Foi uma questão ali de minutos, né? Nós iniciamos ali as gravações, é feito o escaneamento e pouquíssimos minutos ao lado, né? O cliente está, o paciente, né? Ele está ali na cadeira e do lado dele já vem como está atualmente, como pode ficar, até a questão de movimentação, né? Centímetro para um lado, centímetro, não chega a ser centímetros, né? Milímetros, digamos assim, mas chega a ser até personalizável, né? E até a paciente em questão ali, ela tinha dúvida sobre os sisos, né? Que ela até achava que eles estavam virados, mas já conseguiu ficar mais tranquila, percebeu que estavam descendo retinho, certinho, né? Então, nem disse, ela já viu a estética, como que pode ficar depois do tratamento, mas já tirou dúvida sobre o siso, né? Já matou duas coisas. Legal, né? E eu, Luiz, eu também, a gente trabalha, claro, na clínica, né? Eu sou eminentemente clínico, mas eu também tenho uma veia para a parte da docência. Então, eu já há mais de 13 anos eu dou aula já em pós-graduação, né? Hoje, a gente trabalha, tanto eu quanto a minha esposa, ensinando muitos dentistas, né, muitos colegas, capacitando muitos colegas que realmente trabalham com tecnologia através de alinhadores, através de escaneamento, através da integração muitas vezes de tecnologias como, por exemplo, um exame de tomografia, onde eu consigo ter uma noção legal, né, dentro do osso, como estão as coisas, junto, por exemplo, de um arquivo de escaneamento. Então, eu consigo juntar esses dois arquivos, fazer simulações muito mais assertivas para um diagnóstico muito mais legal, né? Então, a gente também tem essa veia e a gente fica muito feliz com isso também, né? De poder contribuir. É como se fosse uma mentoria? Como é que funciona? Eu trabalho como professor na área de pós-graduação, né? E também trabalho... Universidade, daí? São cursos vinculados à universidade, no curso de pós-graduação de ortodontia. Então, o dentista se forma, né? Muitas vezes ele vai querer trabalhar dentro da especialidade de ortodontia, de aparelhos. Então, eu dou aula na pós-graduação e também hoje a gente dá como se fosse um complemento dessa pós-graduação, que seria uma parte mais específica, que é de ortodontia digital, principalmente voltado para a parte de escaneamento,
a parte também de alinhadores, né? Que são E as aí placas. é um curso próprio de vocês daí? Isso, também. Coisas. A gente trabalha tem alguns cursos em paralelo com relação a isso. Entendi. É presencial, online, os dois? Os dois. Os dois. Interessante. Mais uma vez a veia empreendedora, né? Foram coisas que a gente, na realidade, não foi assim, não foi uma coisa muito pensada, mas a vida vai dando às vezes uns caminhos, né? Sim. E a gente, como é muito entusiasta, gosta muito de entender, de estudar, de estar próximo de pessoas assim que realmente tem muita informação sobre o assunto, né? A gente isso acabou entrando na nossa vida, né? Sim. O ano passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para a China, conhecer a segunda maior empresa de alinhadores, né, no mundo. Então a gente esteve lá conhecendo toda a parte de produção, parte de planejamento digital. Então é uma empresa voltada para tratamento com alinhadores dentários, né, aquelas Sim. placas que fazem a movimentação dentária. Então a gente participou de simpósios, de palestras, viu a casuística do pessoal lá. Muita coisa está acontecendo lá há muito tempo e a gente nem tinha noção disso. Então a gente teve uma oportunidade num grupo de mais de 30 professores aí poder estar presente lá e estar vivenciando e entendendo isso, né? Coisa que depois, quando esse produto foi lançado aqui no Brasil, a gente também muitas vezes auxiliou pessoas, né, a poder desenvolver também um trabalho dentro dessa filosofia de tratamento, né? É interessante, é bacana ver o quão você se aprofundou no teu segmento, né? E nem eu também. Hoje eu sou um apaixonado pelo que eu faço, né? Até nessa conversa que eu comentei que eu participei, as pessoas perguntavam, momento de frustração, momento de estresse, como que você faz? Eu disse, um dos meus aliviadores de estresse é o próprio trabalho. Que eu posso estar, às vezes acontece, você, né, problemas normais, de um atraso de um cliente, uma coisa assim, isso acontece em qualquer segmento, né? Mas por mais que eu tenha algum problema desse tipo, quando eu estou editando, quando eu estou gravando, eu esqueço. Eu gosto de estar ali gravando, de estar editando, eu esqueço do problema e foco ali, porque eu tenho que cuidar do filho do cliente, que é o negócio dele, né? Porque por mais, eu estou estressado, é mais um cliente que eu estou indo, mas para o cliente, né, é o negócio dele, então eu tenho que expressar aquilo que ele quer que eu expresse, né? E você tem que estar atento, não é só mais um vídeo ou mais uma foto, né? Sim. Então você tem que dar atenção. E é bacana ver o quanto você se aprofundou também na tua área, né? Se especializando em tecnologia, empreendendo, né, dentro do segmento, virando docente, né, dando aulas, cursos. Então, quantas coisas você consegue abranger dentro de um segmento só que é a odontologia, né? Sim, sim. E hoje posso dizer para vocês que eu e minha esposa, a gente tem alunos aí praticamente do Brasil inteiro, até alguns alunos de fora do Brasil, que a gente presta auxílio justamente, né, quando quer fazer essa parte desse tipo de tratamento, tem dificuldades, então muitas vezes a gente capacita esses doutores também para poder estar trabalhando dessa forma, né? Show de bola. E agora, doutor, então eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre os alinhadores. Eu sou do tempo do bracket, né? De Sim. Você ir toda semana trocar a borrachinha, às vezes quebrava, às vezes soltava o fiozinho. Então, o quão revolucionou, né, a questão do tratamento com os alinhadores, se eles de fato substituíram completamente o bracket, não se usa mais, ou depende do caso, como é que está funcionando hoje em dia? Então, essa tua pergunta ela é excelente, né? O pessoal pergunta muito sobre alinhadores, sobre brackets, né? Eu digo para você que, como tudo na vida, a gente tem sempre o lado positivo e o lado assim que não é tão positivo, né? Os alinhadores, eles são excelentes, eles tratam muitos casos, né? Claro que tem casos, dependendo da complexidade da mordida, né? Ele vai atuar de uma forma melhor. Em alguns outros casos, a gente pode muitas vezes, principalmente se a complexidade do tratamento é muito grande, a gente pode instituir parte do tratamento, a gente inicia de uma forma, podendo até se utilizar brackets, né? Resolve algumas situações pontuais e depois a gente vai para a parte de tratamento com alinhadores. Entendi. Então, tem casos e casos, né? Mas ele seria mais estético ou ele também resolve um problema de mordida? Bom, tem aquela associação que você comentou do estético estar alinhado à boca saudável, né? Sim, sim. Não, ele corrige, ele trabalha, só que para determinados tipos de maloclusão, ele funciona melhor. Entendi. Assim como os aparelhos fixos também, que eles são divididos em convencionais, aquele que tem a borrachinha, né? E o autoligado, que tem uma tampa que o fio fica praticamente solto ali dentro.
Então, nós temos praticamente 3 tipos de aparelho. Então, cada um deles tem suas vantagens e desvantagens. Em algumas situações, a gente pode combinar as técnicas para que você tenha um resultado mais rápido. Mas tem pacientes que muitas vezes realmente não querem trabalhar com bractes, querem trabalhar somente com alinhadores, e aí a gente pode fazer também dessa forma. Só que às vezes, talvez esse tratamento possa ser que leve um pouquinho mais de tempo. Então, cada caso a gente avalia individualmente, e aí a gente passa para junto com o paciente, né, a gente poder decidir o que é melhor. E como é que ele funciona mesmo de fato? Ele é invisível mesmo? Ele é molinho? Porque até eu fico pensando, como com uma coisa que parece ser tão simples, né? Ele é invisível, pequeno, bem discreto, como é que ele vai corrigir de fato uma mordida, um alinhamento, né? E valores também, que eu imagino que o pessoal tem interesse em saber, né? Uma Sim, coisa aí claro. só porque é famoso, porque é artista, é muito caro, não é? Como é que funciona? Então vamos lá, vamos por partes. O alinhador ele funciona super bem, hoje é o aparelho mais estético que nós temos, sem sombra de dúvida, né? Então eles são placas, essa placa é feita de um material diferenciado, às vezes as pessoas confundem até um pouquinho com aquela placa que é feita para o clareamento, né? Isso, é bem semelhante mesmo. Só que o material do alinhador ele é bem específico, porque ele promove a movimentação dentária. A placa que você usa para o clareamento, ele só recobre o teu dente para deixar o gel em contato para que você consiga fazer o clareamento. O alinhador, ele é feito de um material específico, muitas vezes nós inclusive trabalhamos com um tipo de alinhador que são 3 camadas, então são 3 produtos diferentes para poder fazer essa movimentação da forma mais assertiva e também da forma mais confortável possível, né? Então, tudo isso para se chegar no resultado da correção da parte da mordida, sem sombra de dúvida, certo? Então, tu tinhas me perguntado também sobre a questão do conforto, né? Conforto. Os valores, como é que funciona. Se é um sim. tratamento muito mais caro, né? Em relação ao Bract, né? Agora eu aprendi a falar também. Para mim era Bract. Tem muita diferença de valor, ou hoje já está mais acessível, enfim, como é que... Os alinhadores, eles não são aparelhos extremamente recentes, como a maioria do pessoal conhece, né? Eles já desde 1999, eles Nossa. já foram, já havia projeto, né? Claro, em escala industrial, em produção. Claro que com muito menos tecnologia de hoje, para casos muito mais simples dos que os casos que nós tratamos hoje, mas ele já existia, né? Então, antes dos anos 2000, já se tinha a produção em série nos Estados Unidos. Isso, com o passar do tempo, foi se difundindo, né? E outras empresas também foram incorporando. E hoje, na realidade, o tratamento com alinhador, ele é uma realidade dentro da clínica, né? Então, claro, tudo que é muito novo no mercado, né? Que, como você falou, antigamente era restrito às celebridades, hoje, sem sombra de dúvida, ele está muito mais acessível, né? Com o conhecimento, né? E a escala foi se tornando mais acessível com o tempo, então. Justamente. E hoje eu digo para você, na realidade, o alinhador, ele é uma ferramenta indispensável para o ortodontista de atualmente. Por quê? Porque em vários casos ele vai promover um tratamento não só mais confortável, não só mais estético, mas um tratamento muitas vezes mais eficaz e mais rápido em determinados casos, né? Então, o profissional hoje tem que avaliar muito bem a questão do tipo de problema que o paciente tem e qual a melhor forma de abordar. E às vezes o conjunto de ferramentas também pode ser a melhor alternativa, né? Show de bola, bem explicado mesmo. Então eu utilizei aparelho, né, há mais ou menos 10 anos atrás, e quando eu tirei, né, claro, foi eficaz para mim, ele corrigiu a minha mordida, eu tinha mordida cruzada, tinha alguns dentes ali que não eram bem alinhados, porém ainda eu achei que ficou faltando alguma coisa, ficaram alguns espacinhos, né, que eu sempre pensei em voltar e melhorar. Então possivelmente eu vou ser um paciente que vai querer conhecer o alinhador invisível. Legal. E mais uma dúvida, é algo que você faz e fica o tratamento todo, você troca, tira para comer, como é que funciona? Na realidade, quando você trabalha com alinhadores, você vai ter um conjunto de placas. Então, cada placa dessa tu pode usar em média entre 7 e 15 dias, depende do caso, depende da idade do paciente, condição óssea. Então, você vai trocando, cada placa dessa que você troca, ela vai movimentando um pouco o dente. E aí o dente vai chegando na posição que você deseja, né? Claro, casos mais complexos vão requerer uma quantidade maior de alinhadores.
Casos mais simples, muitas vezes a gente consegue trabalhar com uma quantidade menor de alinhadores. E com relação ao uso, a grande vantagem dos alinhadores é que você consegue hoje retirar para se alimentar, então você consegue comer de tudo, pipoca, amendoim, pé de moleque, né? Coisas que com o aparelho fixo é muito mais difícil, acaba quebrando, bastante coisa no meio, soltando, tinha que ter aquelas escovinhas específicas, sujando, né? Então, o alinhador você tira, se alimenta do que você quiser. A questão, que não é tanto falado, mas é extremamente importante, a higienização do paciente com o alinhador ela é muito melhor, né? Hoje a gente fala muito em preservar a saúde dos dentes, mas a gente precisa preservar também a condição da saúde gengival. Então, o fato de você poder tirar, passar um fio dental, fazer uma escovação adequada, ela te dá uma vantagem enorme quando comparado ao aparelho que está colado, que por mais que você seja cuidadoso, é mais difícil, né, de você poder fazer, higienizar e manter. Eu imagino que seja até talvez mais eficaz e mais confortável o tratamento até infantil, né? Eu não sei a partir de qual idade ele pode ser utilizado, mas pela dinâmica que você está explicando, de tirar para se alimentar, tudo, acho que deve ser mais tranquilo para a criança também. Nós né? utilizamos hoje os alinhadores, inclusive, essa tua pergunta foi excelente, em pacientes em fase de crescimento, porque muitas vezes os pacientes que estão crescendo, a gente não está visando somente o tratamento de posição de dente, mas muitas vezes esse paciente que está crescendo, pode ser que ele tenha uma mandíbula, um queixinho um pouquinho mais para trás, uma maxila um pouco mais para frente, e tudo isso hoje, inclusive com os alinhadores, a gente consegue fazer um estímulo de crescimento de mandíbula, para trazer essa mandíbula um pouco para frente, ou aquele paciente que tem o queixo muito para frente, eu consigo, com os alinhadores, posicionar os dentes e servir de apoio, inclusive para que eu faça um avanço do bloco de maxila. Então, esse paciente que está em crescimento, é fundamental que ele faça uma avaliação, isso por volta já dos 5, 6 anos, para que se determine se o problema for de base óssea, normalmente a intervenção vai começar um pouco antes. Se o problema não for, se for só de posicionamento dentário, talvez você acompanhe e trate um pouquinho mais à frente. Então, isso precisa ser verificado caso a caso. E pode ser tratado desde as formas tradicionais, né, como a gente já conhece há muito tempo, mas também hoje com os alinhadores, né? E fazendo um gancho a esse assunto referente às crianças, né, o tratamento infantil, que é importante, né, você perceber que é necessário, né, fazer um diagnóstico precoce, né, para você ter mais tempo de correção. Acho que imagino que em fase de crescimento seja mais fácil, né? Sim, sem Queria dúvida. que você reforçasse a importância de levar, né, a criança, que nem nós levamos a Laurinha ali com 2 anos, né? Sim. Ali 1 ano e 10 mais ou menos, a gente fez a primeira consulta dela, da importância de fato levar, né, para ir percebendo como é que está sendo o desenvolvimento, né? Se já tem algo que você consegue ver com a criança assim tão novinha, e o fato dela ter esse relacionamento, né, com o dentista, acostumar com o ambiente, Sim. né? Não ser aquela coisa que às vezes tem criança que falou em dentista, ela já lembra do barulho da broca ali, já corre, né? Graças a Deus hoje as coisas são muito diferentes, né? A gente falou muito em tecnologia, mas se você parar para avaliar, hoje recomenda-se que a mãe, enquanto gestante, já faça o acompanhamento odontológico, não só da mãe gestante, mas também da questão do crescimento e desenvolvimento da criança, né, que está na barriga da mamãe. Então é importante que faça esse acompanhamento. Aí entra a especialidade da odontopediatria, que vai passar uma série de informações de como essa gestante vai ter os melhores cuidados. A hora que o bebê nasceu também, a questão de como vai fazer a parte da amamentação, como vai fazer a questão da higienização, a troca dos dentes, né? Tudo isso o período de troca dos dentes, isso é muito importante. Então tem toda uma orientação com relação a hábitos dessa primeira infância que são importantes, e se a gente tiver a oportunidade de acompanhar isso desde cedo, muito melhor. Claro que à medida que a criança vai crescendo e se desenvolvendo, às vezes com 2, 3 anos, por mais que se identifique um problema de base óssea, talvez a criança ainda não tenha maturidade para tratamento. Sim. Então isso vai evoluindo, a gente vai fazendo o acompanhamento, como eu te mencionei ali, por volta dos 5, 6 anos, alguns tratamentos ortodônticos, ortopédicos, aí visando mais a condição de base óssea, caso seja necessário, ele já pode ser implementado, porque muitas vezes a gente atua de maneira preventiva,
redirecionando a questão de crescimento, melhorando, né, a questão de espaçamento dentário, que é uma das principais preocupações que a gente tem hoje. Sim. E aí, quando a criança evolui um pouco mais, chega numa idade de pré-adolescência ou adolescência, fica muito mais fácil de você poder resolver o problema, né? Lembrando que tudo isso também está muito ligado às condições médicas também da criança, né? Sim. É muito comum, só para te citar um exemplo, aqui na nossa região, né, uma região um pouco mais fria, mas crianças com problema de adenoide, rinite alérgica, respiração bucal, e isso impacta diretamente dentro da questão de crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? Então, até uma dificuldade, às vezes a adenoide ali, ela pode influenciar no desenvolvimento. Sim, porque uma criança que tem uma adenoide aumentada, né, a adenoide é um tecido esponjoso que fica numa região mais posterior, então a hora que a criança, ela faz parte do sistema imunológico, então como a criança muitas vezes está em formação, aquele sistema imunológico ainda não está maduro, muitas vezes você tem uma hiperplasia, ela aumenta de tamanho e a criança não consegue respirar pelo nariz, acaba respirando pela boca, a língua não fica no céu da boca, você não tem um correto desenvolvimento dessa região, porque toda alteração, existe toda uma alteração respiratória, né? Sim. Isso impacta. E né? é um mito que eu já ouvi falar quando eu era pequeno, que respirar pela boca deixava o céu da boca mais profundo. Eu já ouvi isso. É mito? Não, tem alguma relação? Fundamentação. Tem fundamentação. Porque o que acontece? Quando você respira pela boca, a língua não fica no céu da boca e essa pressão da língua no céu da boca ajuda o desenvolvimento da base óssea. Então, normalmente, os casos que nós pegamos de pacientes respiradores bucais, você tem o palato, né, que é o céu da boca, mais atrésico, mais fechado. Entendi. E aí, nesses casos, se está em fase de crescimento, é muito mais fácil de abordar, porque você consegue, através de expansores, desenvolver uma condição para que essa criança realmente tenha um correto desenvolvimento da parte da mordida e volte também a ter condições respiratórias mais adequadas, né? Então, o tratamento, muitas vezes, nessa fase, ele é conjunto. O odontopediatra, ortodontista, otorrino, muitas vezes o pediatra, às vezes até o imunologista, né? O alergista pode estar junto para estar acompanhando isso, né? E para a gente encerrar essa parte das crianças, queria agora ser um pouquinho polêmico. Chupeta, doutor. O quanto ela influencia no desenvolvimento da criança, o quanto ela pode ser prejudicial, se o prejuízo ele vai ser mais estético futuramente ou se ele tem algum prejuízo que pode ser um problema mais grave. Sim. A chupeta ela vai depender de alguns fatores, como principalmente quanto tempo a criança usa, né? Então a gente recomenda-se que muitas crianças utilizam numa fase mais, vamos dizer assim, mais inicial, né? Na primeira infância. E com o passar do tempo, o ideal é que a gente vá tirando esse hábito, porque se é uma criança, por exemplo, que chupa isso durante muito tempo, ele pode causar problemas de abrir a mordida, de deixar o céu da boca um pouco mais estreito, né? Então isso realmente pode acontecer. Né? Então gradativamente a gente vai promovendo a retirada, né? Porque não pode também chegar lá por volta dos 4, 5 anos, né? Às vezes a mordida está aberta, enorme, e aí a criança está com a chupeta. E muitas vezes isso envolve inclusive o trabalho da fonoaudióloga. Por quê? Porque ao retirar a chupeta, às vezes a criança está tão habituada que você tira a chupeta, mas ela coloca a língua e se habitua em deixar a língua entre os dentes. Substitui então para manter o vício ali, entre aspas, né? Justamente. Então aí o trabalho da fono também é super importante, porque aí a fono vai trabalhar condições periorais, né, exercícios, para que a criança volte a ter uma postura lingual adequada, né? Então, doutor, e agora voltando um pouquinho mais para a estética também, eu queria que você passasse para a gente um pouquinho sobre cor, questão de clareamento e até aqueles sorrisos que a pessoa vai sorrir, ofusca um pouquinho. Vira meme. Vira meme, parece que tem mais dente do que boca, que é as lentes e facetas, né? O que elas tratam, né? Se é uma coisa mais estética ou elas corrigem algum tipo de problema, né? Ou de fato é mais para quem quer só ter a aparência mesmo. Como é que funciona hoje? Como é que funciona, né? Então vamos lá. A questão das lentes ou as facetas, né? A gente utiliza muito hoje. Claro, tudo tem a sua indicação. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem dentes muito fora de posição e ele quer uma melhor estética, primeiro o que eu vou fazer? Vou trazer esses dentes para uma posição mais próxima do normal possível. Depois eu vou trabalhar com um processo de clareamento nos dentes para trazer os dentes para uma cor mais clara. E aí, por último, eu vou trabalhar a condição de formato do dente.
Porque pensa bem, se eu tiver os dentes tortos, fora de posição, eu vou ter que fazer muito desgaste dentário para poder alinhar todos os dentes. A partir do momento que eu já tenho os dentes, um pré-alinhamento, a parte da mordida já está funcional, a parte da articulação já está equilibrada, eu posso aí partir para uma condição estética. Então hoje a gente brinca muito que às vezes o mais difícil é você fazer alguma coisa mais próximo do natural possível, né? Porque como o nosso dente original, né, o próximo daquilo que a gente acredita ser, né, que tem como consenso de estética, é o mais difícil de chegar, né? Eu concordo contigo que esses dentes assim muito brancos, essa coisa muito exagerada, não faz muito sentido. Fica artificial, né? Fica, né? Eu sempre comparo, por exemplo, a uma mulher que quer colocar, por exemplo, uma prótese de silicone, né? Ela vai trabalhar com silicone, o cirurgião plástico vai tentar trazer o silicone mais próximo da realidade dela, possível, né? Não uma coisa exagerada, né? Nem alguma coisa que também não vá de encontro ao que o paciente tem como expectativa. Então, com os dentes é a mesma coisa. Então, hoje a gente trabalha muito em cima, existe técnicas de visagismo, né? Onde a gente tem toda uma questão de análise do tipo de cor da pele do paciente, da estrutura de face do paciente, idade do paciente, desgastes em outros dentes já ou não, vontade do paciente de alterar esse sorriso, né? Então, tudo isso a gente pondera, coloca numa balança. E como a gente já mencionou, através de tecnologia, a gente consegue fazer algumas simulações para tentar ser o mais assertivo possível e chegar num resultado mais natural possível. E é algo que é mais voltado para algum paciente que, como é que eu vou dizer, esteticamente tem dentes que não são legais, são muito feios mesmo, e aí a recomendação melhor seria a questão das lentes, das facetas, ou pacientes que já têm um sorriso bonito, um sorriso bacana, mas eles ainda querem melhorar ainda mais. E ao invés de optar por um tratamento até mesmo com alinhador invisível, opta pela lente. E de fato é mais rápido? Como é que funciona? Eu digo que cada caso ele precisa ser analisado individualmente, né? Então vamos lá, o ideal, tenho grandes alterações de posição, problemas funcionais para corrigir, corrijo isso com o aparelho, seja alinhador, aparelho fixo, enfim, coloco esses dentes em posição. Vou para uma segunda etapa onde eu clareio esses dentes. Uma terceira etapa onde eu preciso mudar a condição de formato. Aí nessa situação a gente vai avaliar. Se o paciente já tem restaurações grandes, muitas vezes já tem próteses antigas, já tem dentes muito destruídos, normalmente a gente vai promover uma coroa, né? Como se fosse uma capa única em cima do dente, né? Da maneira mais popularmente conhecida. Se o paciente tem dentes que, por exemplo, não tiveram nenhuma restauração, a gente pode pensar em dois tipos de tratamento. Um é trabalhar com resinas específicas de alta carga e justamente voltadas para essa finalidade de longa duração, que você consegue fazer pequenos detalhes em dente, como se fosse somente colado ao dente, certo? Ou até mesmo o que é conhecido, né, as lentes de contato. Por que lente de contato? Remete, na realidade, à questão da lente, né, do olho, né, a oftalmológica utilizada, porque ela é extremamente fina. Então, ela é uma cerâmica extremamente fina, para que o dentista não tenha que fazer um desgaste muito grande do dente. Mas fixa, não é algo que você tira. Ele é colado. Fica perpétuo, digamos assim. Todos os tratamentos são visando assim, são colados, o paciente não remove, né, diferentemente dos alinhadores. Então, você não vai ter momento que você remove. É cimentado, definitivamente. Entendi. É um cimento altamente específico para isso, inclusive que você faz escolha de cor, né? Então, ele é super específico. Inclusive, são feitos testes antes, né, de ser feita a cimentação. É um processo bem criterioso para se fazer isso. Mas a principal diferença, por exemplo, entre coroas e lentes é que a lente, para esses pacientes que não que tem uma estrutura boa, eu quero somente fazer, por exemplo, um encaixe de uma estrutura extremamente fina, ela tem a resistência dela, a estética dela é tão favorável que ela pode ser feita numa camada muito fina. E aí realmente só também complementa esses espaços que o paciente precisa. Então, por isso que muitas vezes é necessário que se faça uma avaliação individualizada de cada caso, né?
Às vezes muitos pacientes até ligam, né? Olha, né, eu queria colocar faceta, quanto é que custa, né? Então a gente precisa entender um pouco mais, em determinados casos até solicitar exames, né? Para que a gente possa entender melhor cada paciente para poder entregar a melhor solução para ele, né? E sobre o clareamento, doutor, como é que funciona? Eu queria entender a questão dos dentes naturais, não é mesmo? Então, Sim. você fazer o clareamento, existe aquele que é feito em casa, existe o que é feito na clínica, né? E também mais um ganchinho, voltando para a lente para faceta, como é que funciona a questão da cor? Isso altera, a pessoa tem algum tipo de retoque, ou a durabilidade do branco da faceta dura mais do que o natural? Quando nós trabalhamos com as lentes de contato ou faceta, nós estamos falando de um material, uma cerâmica, né? É um material bem específico para ser feito esse trabalho. E a principal característica dele é a durabilidade de cor e estabilidade com o passar do tempo, né? Então, a partir do momento que você seleciona a cor e ele é feito, essa cor ela não vai alterar. Claro que o paciente vai estar indo, sempre fazendo seus acompanhamentos a cada 6 meses, né? Eventualmente, o paciente que faça um uso abusivo de algum tipo de corante, na profilaxia a gente faz a limpeza, remove, né? Para realmente não ter algum tipo de pigmentação superior. Mas em termos assim de a estrutura em si pigmentar, ela é muito difícil, tá? E o que você mencionou em termos de clareamento, você falou de 2 técnicas que a gente trabalha. Uma a gente faz em consultório, outra o paciente faz as moldeiras e acaba levando o produto em casa e o dentista vai acompanhando a questão da concentração do gel que vai ser trocado, tempo de troca. Essa de fazer em casa eu já fiz, né? Só que o problema é a disciplina, né? Que você todo dia, né? Fazer ali a escovação certinha, daí vem com uma seringa, né? Se não me engano, aquele que eu fiz era assim, vinha uma seringa, você passava aquele gel no molde, né? E daí dormia até no dia seguinte o dente parece que acordava mais sensível, né? Até ficava um tom meio azulado do produto. E não sei se é assim ainda, né? Já faz algum tempinho, que produto que eu estava usando, né? Mas o que eu senti mais dificuldade foi a questão da disciplina mesmo, que às vezes ficava até esquecido, chegava a ficar mais de um mês esquecido na gaveta do banheiro, porque você às vezes chegou cansado em casa, não lembrou de fazer, né? Então, até algo que eu até estava comentando com a minha esposa uns dias, que a gente, quando fizer, a gente quer fazer o da clínica mesmo, para sair prontinho. Hoje, na realidade, se falava muito em fazer as técnicas de forma isolada, né? Hoje, o ideal, o que a gente preconiza? A gente preconiza que seja feito ele da forma combinada. Então, a gente continua fazendo as sessões em consultório, certo? Porque no consultório você vai trabalhar com gel clareador, uma concentração mais alta. Então, aí precisa ser o dentista realmente para poder fazer a aplicação. Nós na clínica costumamos fazer também um protocolo de dessensibilização, porque como você falou, é comum que durante o processo de clareamento aumente um pouco a sensibilidade, né? Aumentava bastante. Nossa água gelada era terrível de tomar. Mas hoje, justamente por essa razão, a gente faz um protocolo prévio de dessensibilização, ou diminui, né, a questão da sensibilidade, faz a aplicação em consultório e complementa também com a aplicação em casa. Então, hoje, esse é o protocolo, assim, vamos dizer assim, mais efetivo que a gente tem hoje, né? E o período de uso dele, antigamente, né, a gente fazia essa recomendação, deixar o paciente utilizando a noite inteira. Hoje nós já temos produtos mais específicos para trabalhar uma quantidade menor de horas, para poder deixar isso mais viável, para que tem paciente que não se adapta à noite, então tem paciente que usa de dia ou determinados períodos do dia, né? Então tudo isso a gente ajusta à realidade de cada paciente, junto com o protocolo de dessensibilização, né? Entendi. E aí permite que o paciente faça o tratamento de uma forma muito tranquila. E algumas, não sei se são mitos também, né? Mas principalmente eu ouvi muito durante o período que eu estava fazendo esse clareamento em casa, né? Sim. E só que eu não sei se é algo que vale também, não necessariamente quando você está fazendo clareamento, né? Mas de forma geral, alimentos que escurecem mais os dentes ou amarelam mais os dentes, que me falavam muito do café preto. Sim. Você não pode tomar café preto já de forma normal, né? Porque ele tende a amarelar os dentes, principalmente se estivesse fazendo clareamento. É mito? É verdade? Quando a gente fala de clareamento, nós temos um problema que é a condição interna da cor do dente mesmo, né, que é um aspecto interno,
e eu tenho uma outra situação que ele pode estar ligado à questão de manchas externas, né? Então, por exemplo, alguns alimentos eles podem predispor mais a você ter um manchamento de superfície, certo? Então, o tratamento normalmente para isso, ele vai ser através de uma boa raspagem, uma boa profilaxia, para você realmente remover as manchas. Agora eu quero alterar a cor que está dentro do dente, que na maioria das vezes é dado pela dentina, que é uma parte intermediária do dente. Aí nós precisamos trabalhar com os clareadores, certo? Durante o processo de clareamento, durante muitos anos se recomendou que o paciente não fizesse uso de nenhum tipo de pigmento durante o processo de clareamento. Os estudos mais recentes hoje mostram que não é bem assim, certo? Certo. A gente, claro, pede para durante o processo de clareamento o paciente cuide principalmente com alimentos mais ácidos, né, com alimento com, por exemplo, frutas cítricas. E se puder tiver um cuidado com a questão de corante, melhor, certo? E com relação ao que você me perguntou, em termos de pigmento, alimento, realmente tem alguns alimentos que pigmentam mais os dentes, né? Mas aí eu vou te dizer, né? Vou te ser bem sincero, eu adoro café, né? Eu não vou deixar de tomar o meu café e recomendo isso para os pacientes, né? Tome seu café, Sim. tome o seu vinho, façam uso dos seus alimentos, faça uma boa higienização. A cada 6 meses, em média, faça suas consultas regulares ao dentista. Sim. Você vai fazendo a parte de profilaxia, vai acompanhando. Eventualmente, se lá para frente você precisar fazer um retoque do teu clareamento, na oportunidade você faz também e tá tudo certo, né? É isso aí. E para a gente finalizar essa parte, né, de cor, de clareamento, mais um que eu quero saber se é mito ou verdade. As pastas de dente mágicas lá, com carbono ativado, aquelas pastas pretas, confesso que eu já comprei alguma daquelas, que faz uma espuma preta na boca. É eficaz? Não faz diferença de uma pasta comum? Até entrando um pouquinho nesse assunto da pasta, tem alguma que é melhor do que outra? Como é que funciona? Então, com relação a essa questão de pasta ou de qualquer tipo de agente clareador que promove, por exemplo, vamos dizer assim, o clareamento dos dentes, tem que se tomar cuidado porque muitos desses produtos contêm uma quantidade de abrasivo muito alta. Então, se realmente você tiver uma mancha externa, pode ser que esse abrasivo até ajude na remoção dessa mancha, só que o fato de você fazer o uso contínuo desse tipo de produto pode trazer desgastes indesejados para a estrutura dentária. E né? talvez até a sensibilidade. Ah, com certeza. A maioria dos pacientes começa com um aumento de sensibilidade e durante o tempo que vão utilizando podem causar até desgastes, pode riscar a superfície do esmalte, né? Principalmente essas com base em carvão. Então essas realmente a gente recomenda que não se utilize. Nós, dentistas, enquanto você vai na clínica fazer a profilaxia, fazer a parte da limpeza, nós trabalhamos com alguns produtos um pouco mais abrasivos, mas eles são utilizados de uma forma mais espaçada, que não trazem problema ao dente. Em clínica, né? Não... Isso. Então, vamos dizer assim, o que muda do remédio para o veneno é a dose, né? Então, tem que se ter muito cuidado com isso, né? E buscar sempre a orientação do dentista, que ele vai, sem sombra de dúvida, para cada caso, né? Tem pessoas que têm muita sensibilidade, então existem cremes dentais específicos para essa situação. Tem pacientes que não têm tanta sensibilidade, então talvez não teriam tanta necessidade desse tipo de creme dental, né? Então varia de a avaliação pontual para cada paciente é muito importante. E sobre as pastas, digamos, não vamos falar em marcas, né? Mas uma pasta muito comum, digamos assim, ou muito barata, existe a diferença dela para uma pasta mais cara na questão não somente da limpeza, mas na eficácia, que nem a propaganda das pastas é 99% eficaz contra as bactérias, contra isso. Como é que funciona essa questão da saúde também, né? Não só a parte da limpeza estética, mas a saúde. Tem diferença marca para marca? Tem que cuidar com isso na hora de escolher no supermercado? Então assim, o que a gente orienta para os pacientes? A maioria dos cremes dentais hoje do mercado, eles possuem uma quantidade adequada de flúor, né? Que é importante na questão do combate ou até prevenção ou até estabilização da questão de cárie, né? Então o flúor realmente ele é importante. Então, a maioria dos cremes dentais contém, alguns contêm outros produtos específicos, né? Mas o que importa realmente é que a limpeza, né, a parte da escovação e do uso do fio dental, eles são mandatórios, né?
Sim. Então, aí eu às vezes brinco lá, né? A senhora, às vezes vai lá, eu até faço uma analogia, uma comparação. Você pode pegar qualquer sabão lá na louça que você vai lavar. Se você colocar um monte de sabão, pode ser o melhor sabão do mundo. Se você não esfregar, não tiver o atrito, a parte mecânica, né? Você não vai ter uma remoção adequada. Então, o que a gente orienta para os pacientes? O básico. Escovação, fio dental, escovação de uma forma correta, né, também. Sim. Escovas sempre macias, cabeças pequenas, para que você consiga escovar até o último dente. Muitas vezes tem uma sequência de escovação que você vai de um lado até o outro. Ela escova os dentes de cima por fora, depois por dentro, então depois os dentes de baixo. Então muitas vezes é mais importante do que o tipo de creme dental que você vai escolher, né? E sempre associado à condição do uso do fio dental também. Porque, infelizmente, a escova no meio do dente, ela não acessa. Então, fio dental, às vezes... E até, só se você puder aprofundar um pouquinho mais na questão dessa diferença que você mencionou, da macia para média, para dura, né? Se tem alguma recomendação específica ou se, de fato, a macia é uma opção sempre melhor? Sim, a macia sempre é uma opção melhor. Até mesmo porque tem muitos pacientes que, ao fazer a escovação, também forçam muito a mão contra... a escovação, né? A gente brinca até, os pacientes têm mão pesada. E aí fazem a escovação dentária com muita força e uma escova média ou dura, né? Isso acaba por vezes machucando a gengiva, você pode ter aumento de áreas de recessão gengival. Então tudo isso tá... E como é uma coisa diária, né? Vai estar todo dia machucando e meio o, que não cura, né? O excesso de zelo, ele também pode ser prejudicial. preocupante. Também pode ser preocupante, né? E para a gente encerrar então essa parte, também agora mais uma dúvida pessoal também. Uma dúvida pessoal e uma preferência em relação ao flúor. Sim. Tem muita diferença do com álcool sem álcool? Eu particularmente gosto do com álcool, porque parece que quando eu passo sem álcool não está fazendo nada, não está fazendo efeito, é só o gostinho, né? Não dá ardência, e eu tenho preferência por escolher sempre com álcool, né? Então queria que você também abordasse um pouquinho da eficácia, né, do flúor de forma geral e essa diferença do com álcool sem. Eu te digo que o flúor ele é mais importante do que a questão de ter o álcool ou não ter o álcool. Muitas vezes esse álcool presente, ele acaba causando uma irritação da mucosa. Então a gente até orienta para os pacientes até utilizarem o sem álcool. Que seja o sem álcool. Sempre lembrando que ele é um método coadjuvante. Então ele é auxiliar a questão da higienização, de uma correta escovação, um correto uso do fio dental, né? Muitas vezes pacientes têm muita sensibilidade, ele ajuda na questão da sensibilidade, então é diminuir, né? E ele teria até mais indicações para pacientes com índice de cárie um pouco mais alto, mas pode ser usado também, muitos pacientes que gostam, né? Porque ele refresca o hálito, Sim. né? Não é só uma perfumaria, então, ele é eficaz, né, no combate à cárie. Mas precisa também fazer uma avaliação para ver se você tem necessidade de estar fazendo esse uso constante do flúor, né? Do colutório.